Pessoal, depois de ter estudado o processo de formação de imagens de espelhos côncavos e convexos, a gente estuda essa equação dos espelhos esféricos aqui, tá? Ou lei de Gauss para espelhos, se vocês forem procurar na internet. Bom, qual que é a ideia? Vocês puderam ver ali no processo de formação de imagem que à medida que eu vou aproximando, no caso do espelho côncavo, à medida que eu vou aproximando o objeto do espelho, essas distâncias elas vão se alterando, né? Tanto a distância do objeto ao espelho, né? Se você está se aproximando, essa distância está diminuindo, mas a distância da imagem ela também está se alterando, né? Geralmente essa distância da imagem, que é o P', ela está indo mais, né? Ela está aumentando e chega uma hora que ela fica para trás do espelho, tá? Então a gente vai lidar com essas distâncias agora, ó. E quais são esses pontos, né? Essas distâncias? A gente vai calcular elas agora, que elas são importantes, né? Para serem calculadas. Então, o que é o F? Ó, o F é a distância focal do espelho. Então, todo espelho tem uma distância focal, né? Se ele tiver uma curvatura bastante acentuada, a distância focal dele é pequenininha. Se ele tiver uma curvatura bem leve, que acontece na maioria dos espelhos, tá? A maioria dos espelhos a curvatura é bem leve, tá, pessoal? Então, a distância focal vai ser grande, tá? Então, você tem a distância focal, que é a distância do vértice do espelho até o foco, é o Fzinho. Você tem também a distância do objeto ao espelho, que é a distância que o objeto, né, está do espelho, no caso a distância que esse homem está do espelho, e o P', que é a distância da imagem. Então a imagem do objeto ela vai se formar, né, também ela vai se formar a uma certa distância do espelho, que a gente vai chamar de P'. E existe uma equação que relaciona essas três variáveis aqui, que é essa aqui, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? São frações aqui, tá, pessoal? E aqui em cima é tudo 1 mesmo, beleza? Então, por exemplo, se você tiver a distância focal do espelho, se a distância focal do espelho for conhecida, e tiver a distância que o objeto está do espelho, se você conseguir medir essa distância, você aplica a fórmula e consegue calcular qual vai ser a distância que a imagem está do espelho, tá? Outros pontos importantes também são esses dois aqui, ó, o O e o I. O O é o tamanho do objeto e o I é o tamanho da imagem, tá? Então vocês puderam perceber que a imagem, dependendo da posição do objeto, ela pode ser maior ou menor que o objeto. Então você vai ter também o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, que a gente vai calcular também. Então, com relação ao tamanho do objeto da imagem, é essa outra equação aqui, ó, a equação do aumento linear. Ela mede o quanto o objeto aumenta ou diminui na frente do espelho. Ela pode ser calculada dessas duas formas, né? A gente vai chamar esse aumento linear de A, tá bom? Então vai ser A igual a menos P' sobre P. Então, se você tiver a distância da imagem e a distância do objeto, se você dividir a distância da imagem pela distância do objeto, você vai ter exatamente o quanto essa imagem é maior ou menor que o objeto, tá? E aqui esse menos é da equação mesmo, ela é negativa aqui, tá? Ou você pode usar essa outra equação. Se você tiver já o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, se tem um problema lá, uma situação em que você já sabe a altura dos dois, o tamanho dos dois, é só dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, que você vai ter esse aumento linear da imagem, tá? Algumas observações sobre o aumento lateral da imagem. Se a imagem for maior que o objeto, o A vai ser maior que 1, tá? Então, se você fizer o cálculo do A usando uma dessas duas equações e esse cálculo der um valor maior que 1, significa que a imagem é maior que o objeto. Se a imagem for menor que o objeto, esse cálculo vai dar um valor menor que 1, vai dar 0, alguma coisa, que é esse caso aqui, né? Nesse caso desenhado aqui, se você fosse calcular o tamanho linear, o aumento linear da imagem, ela daria um valor menor que 1, porque o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto.
E agora, ó, esse A ele pode ser positivo ou negativo, tá? Se a imagem for direita, ou seja, tiver normal, né, o A é positivo. E se a imagem for invertida, o A é negativo. Então, nesse caso aqui, a imagem está invertida, né? Então, se você fosse calcular o A por essa equação ou por essa, o A seria um valor negativo, tá? E aí, isso aqui é super importante, pessoal, para vocês conseguirem fazer as contas de forma correta. Existe uma análise de sinais, principalmente para o foco e para o P', tá? Que é a distância da imagem. Qual que é essa análise? Antes de fazer a conta, você tem que ver o sinal do foco. Se o espelho é côncavo, você tem que colocar o sinal do foco como sendo positivo. Se o espelho é convexo, você tem que colocar o sinal do foco como sendo negativo, tá? Aonde que eu coloco isso? Nessa fórmula aqui, ó. Não tem 1 sobre f aqui? Tem. Se for espelho côncavo, é positivo. Então essa equação fica do jeitinho que está. Só que se for no espelho convexo, esse foco é negativo e esse negativo vem aqui para frente da fração. Outra análise de sinal é com relação ao P', que é a distância da imagem. Ela vai ser positiva se a imagem é real e vai ser negativa se a imagem é virtual. Então vamos voltar nesse exemplo. Essa imagem aqui, se vocês lembrarem lá no processo de formação de imagem, essa imagem é real. Então, quando você for usar essa fórmula, essa aqui, ó, o sinal do P' é positivo para o espelho côncavo aqui, né? Então, aqui continua sendo positivo. Você vai usar essa equação do jeitinho que está. Só que, se for uma imagem virtual, por exemplo, aquela que se forma atrás do espelho, aí quando você for aplicar essa equação, aqui tem que ser um sinal de negativo, porque a imagem é virtual. Então aqui o P' é negativo e logicamente esse negativo sobe aqui para frente da fração. Tá? Então, você sempre tem que fazer essa análise de sinal antes de fazer a conta. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente o sinal do F você coloca antes de fazer a conta, porque o exercício vai te dar se o espelho é côncavo ou convexo. Então você coloca antes de fazer a conta. Mas o sinal quando é o P', geralmente você calcula essa distância da imagem aqui. Então às vezes ele dá o foco, dá a distância do objeto e ele te pede para calcular essa distância da imagem. Aí sim, aí não tem como você saber se a imagem é real ou virtual antes de fazer a conta. E aí, lá no final da conta, se der um valor positivo, aí você já sabe que a imagem é real. Se der um valor negativo, você sabe que a imagem é virtual, tá? E também tem o sinal de I. Esse I, pessoal, ficou maiúsculo aqui, mas na verdade é esse I minúsculo aqui, que é o tamanho da imagem, ó. Ela é positiva se a imagem é direita e negativa se a imagem é invertida. Então aqui, ó, se você estiver fazendo essa conta aqui e você sabe que a imagem já está invertida, esse I é negativo. Então se essa imagem tiver o tamanho de 10 centímetros, quando você jogar aqui na conta, vai ser menos 10 centímetros. Porque para a imagem invertida o valor de I é negativo. Se a imagem estiver direita, você usa a equação do jeitinho que está aqui, positivo. Vou fazer um exemplo agora para ver. Ó. Exemplo 1. Um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros de seu vértice. Então aqui você já tem duas informações, né? Que o espelho é côncavo, que o espelho é côncavo. Então você já sabe que o foco é positivo por causa dessa análise de sinal. E você sabe que o objeto está a 20 centímetros do vértice. Essa aqui é a distância do objeto, que é o P. Continuando, sabendo que a distância focal desse espelho é 10 centímetros, determina. Então ele já deu outra informação, ó, que a distância focal, que é o F, é 10 centímetros. Determine a distância dessa imagem, o aumento linear e C, as características dessa imagem. Então, item A. Você tem aqui, ó, que o objeto está a 20 centímetros do espelho, tá vendo? Você pode fazer o desenho se você quiser. Você tem que então aqui é o P, tá bom? A distância do objeto até o espelho.
A distância focal é a distância do foco até o espelho, que é 10 centímetros, tá? E aí ele te pede a distância da imagem. Olha só, vamos usar a equação dos espelhos. 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Você tem que se preocupar com a análise de sinal do foco, inicialmente. Se o espelho é côncavo, lembra que para o espelho côncavo o foco é positivo, então a equação fica do jeitinho que está. Tá bom? Quando você calcular a p', se ele der positivo, significa que a imagem é real. Se ele der negativo, significa que a imagem é virtual. Vamos ver. Substituindo os valores, a distância focal é 10 centímetros, pode deixar tudo em centímetro mesmo, tá? Não precisa passar para metro. Se você deixar tudo em centímetros, a sua resposta final também será em centímetros. Fica 1 sobre 10 igual a distância do objeto para o espelho é 20, então fica 1 sobre 20 mais 1 sobre p', e p' é o que você quer encontrar. A partir daqui é matemática básica, tá? Você vai ter que isolar o p' ou isolar esse termo 1 sobre p'. O que você vai fazer? Você tem que deixar esse termo sozinho de um lado, então você vai pegar esse termo que está acompanhando ele e jogar para o outro lado, tá? Então fica assim, ó, 1 sobre p' é igual a 1 sobre 10, que já estava aqui, menos 1 sobre 20. Porque 1 sobre 20 estava positivo aqui, ele está somando aqui, né? Ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, quando você isolar, fica assim, 1 sobre p' igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 20. O que você tem que fazer agora aqui? Aqui é uma soma, é uma subtração de frações, né? Então, você tem que fazer MMC, mínimo múltiplo comum. Qual que é o MMC entre 10 e 20? É o próprio 20, tá? Porque 20 é múltiplo de 10 e múltiplo do próprio 20. Então, né? Aí fica 20 dividido por 10 vezes 1. 20 por 10 é 2 vezes 1, 2. Menos 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui em cima fica 2 menos 1, tá? 2 menos 1 é 1. Então, isso aqui fica 1 sobre p' igual a 1 sobre 20. Aqui você pode fazer a conta com 1 sobre 20. O que você faz aqui? Pode multiplicar cruzado. Tá? Quando você multiplica cruzado, fica p' vezes 1 igual a 1 vezes 20. Então, você acabou de encontrar que p' é 20 centímetros. Ou seja, a distância da imagem é exatamente 20 centímetros, que é exatamente a mesma distância do objeto. Tá? Então, aqui é o caso do objeto em cima do centro de curvatura, né, gente? E outra coisa que você pode ver é que se deu positivo a distância da imagem, quer dizer que a imagem é real, né? Tá vendo aqui que a imagem é real. Item B, o aumento linear. Pessoal, para o aumento linear, você pode usar essa expressão aqui, ó. I é igual a menos p' sobre p. Você tem p e tem p', tá? Os dois são 20. 20 dividido por 20 é 1. O que você tem que ver aqui? Que deu negativo. Então, lembrando, se der negativo, significa que a imagem é invertida. Lembrando aqui, ó. Tá vendo aqui? Sinal de I. Se der negativo, a imagem é invertida. E que realmente é, né? Dá uma olhada aqui. A imagem é invertida. E se é 1, quer dizer que é do mesmo tamanho que a imagem. Lembra aqui, ó. Vamos voltar ao slide. Lembra aqui, ó, se o A é maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Se A é menor que 1, a imagem é menor que o objeto. Eu não coloquei aqui, mas se A for igual a 1, significa que a imagem é do mesmo tamanho que o objeto, tá? Item C, as características dessa imagem. Ele quer que você fale se é real ou virtual, se é invertida ou direita, ou se é maior ou menor. Então, ela é real, invertida e de mesmo tamanho, igual, né? Também pode ser igual. Então, ela é real, de novo, porque ela é formada pelo prolongamento dos próprios raios e não... Desculpa. Porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios e não pelo prolongamento. Ela é invertida porque está de cabeça para baixo e ela é de mesmo tamanho que o objeto. Então, aqui a gente termina a parte de espelhos, tá? Espelhos esféricos. Vamos agora estudar lentes esféricas, que vai ser parecido com o estudo dos espelhos, só que lá a gente vai usar refração, tá? Para construir as imagens.